vamos já rapidamente passar para o segundo tema do nosso debate. Sempre lembrando, né, que os temas foram escolhidos por sorteio, antecipadamente com as assessorias dos candidatos, bem como a ordem da resposta, pergunta, resposta, réplica, tréplica. E neste bloco, cujo tema é gestão, e nós estamos vendo nos clubes brasileiros cada vez mais isso acontecendo, a figura do CEO, da iniciativa privada indo para os clubes, a figura do executivo do futebol, às vezes quase ganhando mais que, ou ganhando tanto quanto jogadores de futebol, enfim. O senhor agora pergunta para o candidato Homero Bellini Júnior, por gentileza, 30 segundos, sobre o tema gestão. Gestão. Homero, eu vi a tua preocupação e a tua proposta de que tem que ser melhor cobrados os executivos. Eu acho que talvez tenha que aperfeiçoar, mas nós estamos fazendo, desde que nós assumimos lá em 2005, que temos recebido, contratado trabalho técnico para poder ter feito o que o Estatuto mandou, profissionalizar a diretoria. Hoje tem uma diretoria executiva que é toda ela profissionalizada, e são profissionais de gabarito, a começar pelo nosso céu, pelo Cristiano, passando pelo Obrigado, financeiro, presidente. passando... É a pergunta? Não, pode terminar a pergunta, por gentileza. Então, é a pergunta que eu faço. É a pergunta. Então, quer dizer o seguinte, se a gente tem um orçamento matricial, se a gente tem propostas e metas para fazer, eles nos apresentam e nós cobramos, sim, todas as semanas, em reunião do Conselho de Administração. Obrigado, presidente. Por gentileza. Bom, presidente, eu tenho referido isso, sim, e repito, e tenho feito uma menção muito forte que não atribua qualquer espécie de desqualificação dos profissionais que estão lá. O presidente Fábio ontem participou comigo e eu tenho feito referência clara a isso. Eu enalteço o trabalho dos profissionais que estão lá e entendo que talvez o clube não esteja dando a eles as ferramentas adequadas para que eles possam ainda gerar uma receita maior. E eu acho que tem algo até de humano quando tu pode ser cobrado, mas quando tu não és cobrado por atingir metas, quando tu não recebe um plus por conseguires galgar valores muito maiores. E mais, o Grêmio, que tem esses excelentes profissionais, eu reconheço, ele ainda não aprendeu a se comunicar adequadamente com o seu torcedor. E ele, na minha concepção, e o senhor também já me ouviu falar isso, e nós já conversamos sobre isso num outro debate, ele subestima a força do seu torcedor. Ele fez um abraço ao Estádio Olímpico imaginando 6 mil pessoas, foram 25. Ele fez uma promoção de ingressos imaginando a presença de 25 mil pessoas. Foram 50 mil e 10 mil foram embora para casa. Ele não se comunica adequadamente com o seu associado do interior, de fora do estado, que não recebe um carinho do clube, que não recebe a visita dos seus maiores representantes. Isso tudo repercute na condição financeira, repercute no trabalho, por exemplo, desenvolvido pelo marketing, repercute da não ampliação ainda maior do quadro social, de outro tipo de receita que se poderia alavancar para um clube que tem 8 milhões de torcedores e talvez o dobro de simpatizantes. Então, reconhecendo o valor, e nunca disse o contrário dos profissionais que estão lá, acho que o clube precisa avançar e muito nesse sistema de cobrança efetiva de metas e de oferecer para esses profissionais um valor ainda maior quando atingidas as metas. Muito obrigado, candidato. O Bellini, candidato Paulo O'Donnell, o senhor tem então 1 minuto para a réplica. Pois é engraçado porque todo o planejamento do Grêmio é feito com base em metas. A administração por metas, elas são impostas e são cobradas. E o Grêmio tem superado quase todas. Nós estamos agora com 70 e poucos mil associados, vivos, não são mortos. Eram 2.500 lá atrás. E isso é trabalho do Grêmio, do quadro social, é trabalho do marketing, é trabalho de todos em conjunto. Eles se reúnem, voltam, nós cobramos as metas de atingimento e chegamos lá. A lojinha vai fechar o ano batendo recordes de venda, como nunca chegou. Eu não posso cobrar mais do que já cobrei. O quadro social de arrecadação está em torno de 4 milhões o que arrecada por mês. Nós vamos terminar o ano com um orçamento de 205 milhões, com faturamento de 205 milhões. Isso no que veio crescendo de lá para cá é uma loucura. Agora, isto são metas que se pôs para cada setor e se tenta cobrar e corrigir o que não está. E presidente. Por isso se atua assim. Obrigado, presidente. A réplica. Não, presidente, fico feliz em saber que temos metas, mas talvez as metas estejam aquém, quem sabe,
do que o torcedor ainda possa nos dar, e eu citei 2 exemplos do quanto o torcedor do Grêmio é muito forte. O problema é que o Grêmio durante muito tempo faturou muito menos do que poderia. E aí quando tu avança, se tu arrecadava 500 mil e passaste a arrecadar 1 milhão, sem dúvida é o dobro. Mas se tu investires mais, tu poderia estar arrecadando 5 ao invés de 1 milhão. Essa é a discussão que eu faço e é nesse sentido que eu acho que o Grêmio ainda tem muito para evoluir. Obrigado, candidato. Bom, seguindo na última rodada de perguntas deste tema gestão, o Mero Bellini Júnior, é a sua vez de perguntar para o presidente Fábio Koff, por gentileza, 30 segundos para a pergunta. Presidente, eu vi no seu projeto e o senhor tem comentado muito a respeito do seu fundo de investimentos, das pessoas que vão lhe ajudar e vão gerar receitas e vão trazer jogadores e tal. Eu queria entender um pouco, presidente, o processo de garantia que será dada para esses investidores, porque eu tenho um medo muito grande que o Grêmio amplie ainda mais aquilo que eu chamo hoje de terceirização do seu maior patrimônio, que é o patrimônio que são os jogadores de futebol. E me deu a impressão, pela leitura do projeto que eu recebi, que isso é quase uma ampliação muito maior dessa terceirização, e eu queria lhe ouvir sobre isso. Obrigado, candidato. Olha, doutor Bellini, ninguém no futebol brasileiro mais se insurgiu contra o dito investidor que é especulador do futebol brasileiro. Aquele que põe e retira o lucro total, que não ajuda no aumento do seu capital nem com o salário do atleta. Nós temos que definir que não é uma mera distinção semântica do investidor para o especulador. O que existe hoje é especulador. Investidor é aquele que aplica no clube, leva a sua vantagem financeira e deixa um caldo no clube para alimentar a própria categoria de base do clube. Nesse sentido, existem fundos de investimentos e nós já mantivemos, sim, um fundo de investimento estrangeiro que se fascinou com o nosso projeto e praticamente o comprou. Nós temos possibilidade, sim, de trazer recursos, criando uma comissão, um comitê permanente, melhor dito, um conselho permanente de busca de talentos. São atletas que estariam na faixa de 16 até 23 anos. Esse é o atrativo para o investidor. É o que está ocorrendo em todo o futebol do mundo. Ou nós adotamos um mecanismo dessa natureza, nós ficamos à mercê do especulador. O que ocorre no futebol da Inglaterra, que vem dinheiro do estrangeiro e compra um clube. Nós ficamos à mercê dessa especulação. Então nós temos que ter organização, temos a organização nesse sentido, para que possamos atrair, sim, investidores. Não esses especuladores, como o senhor está se referindo, esses que pegam fatiado o passe do atleta, não contribuem, não são notificados para contribuir ao salário, para o atleta por 5 mil reais por mês. E quando renova o contrato passar para 100, ele não ajuda com um centavo. Eu me penso, eu nunca vai embora. Obrigado, presidente. Bom, acho que os fundos de investimento eles são fundamentais, os FDICs também fazem parte do nosso projeto, mas a nossa preocupação é realmente essa relação com o investidor. Hoje a gente observa no futebol brasileiro, e não é o caso isolado do Grêmio, o futebol brasileiro lamentavelmente é assim, e a gente tem absoluta convicção que é uma mudança que tem que ser feita a médio prazo, não se muda uma cultura dessas de uma hora para outra. O que se vê hoje são os direitos econômicos dos jogadores, patrimônio maior do clube, 80%, 90% nas mãos de investidores. Nós entendemos que esse polo precisa ser completamente remodelado, alterado. O investidor segue sendo importante, o empresário segue sendo fundamental, o clube não tem como fugir disso, mas ele tem que buscar alternativas para oferecer para essas pessoas outros tipos de garantia, sob pena do Grêmio perder a condição, e eu estou falando do Grêmio, que é o que nos interessa, de decidir o momento da venda dos seus maiores jogadores e de que quando da ocasião da venda o que resulta financeiramente para o clube é um valor muito menor do que se imaginava. Obrigado, candidato.